Caraca, irmão. Que merda, mano. Brasil acabou de ser eliminado. Esse vídeo não vai ter edição, vai ser ter. Eu só vou fazer os cortezinhos, tá ligado? Que eu tô abalado, eu tô todo amassado, tá ligado? Que fui ver o jogo e Brasil eliminado. Mas vamos chegar lá. Primeiro tem que falar a minha experiência com Copa do Mundo. Eu não tô velho, 24 anos, tô novão ainda. E a primeira Copa que, ó, desculpa aí, vai ficar o reflexo do ring light no meu óculos, né? Eu não consigo gravar sem óculos nem ferrando. A primeira Copa que eu lembro, 2010, África do Sul. Caraca, essa Copa eu era muito, muito novo, mas eu lembro de quase tudo. Pô, era Vuvuzela, que não sei o que, era Shakira, todo mundo, Waka Waka, não sei o que. Mano, a vibe foi louca demais. Falei que eu lembro muito bem, mas também não é pra tanto, né? Porra, uma criancinha, não vou lembrar exatamente dos jogos e tal, mas eu lembro muito que eu passei a Copa inteira querendo uma Vuvuzela e uma bandeira do Brasil, tá ligado? Tipo, pra ficar balançando bandeira e tal. A Vuvuzela eu não consegui, porque minha mãe falava, você vai ter Vuvuzela, senão que é uma barulheira do cacete, eu odiava a Vuvuzela. E... cara... mas eu consegui a bandeira. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui, que eu tô com ódio. Eu me descabelei todo durante o jogo, cara. Eu fiquei... não, vocês não têm noção. E eu consegui a bandeira. Adivinha? Bem um dia antes do jogo contra a Holanda. Ei, meu pai amado. Jogo da Holanda que o Felipe Melo ficou loucão. Fez gol contra. Pisou nos caras da Holanda. No Rubem, que ele fala... ai, Rubem. No Robin, ele chamando o Robin de Rubem. Mano, uma loucura. E, cara, eu fiquei triste, mas eu era criancinha, tá ligado? Não entendia. E a história da bandeira, né? A bandeira eu deixei guardada. E na hora do jogo eu fui pegar a bandeira. Tinha sumido a bandeira. Eu não sei onde eu tinha achado. Se eu tinha achado na rua a bandeira. Sei que eu perdi a bandeira, cara. E fiquei triste demais. O Brasil perdeu, eu perdi a bandeira. Mas a vibe dessa Copa foi muito louca, mano. Waka Waka pra caramba aqui, pá. E não tinha Neymar, cara. E, como é que eu posso dizer? Aquele time do Brasil, eu não entendia muito, que eu era moleque, né? Mas, pô, na minha cabeça era brabo, Kaká, não sei o que, mas aquele time era fraco. Criaram essa ideia de que o time de 2010 do Brasil era brabo? Não era, gente. O time era muito fraco, o banco era fraco. Você vai ver hoje em dia, o banco era tenebroso, tipo. Aí eu fiquei triste. 2010 foi isso aí, tá ligado? Não dava. Aí chega 2014, Copa no Brasil, nossa. Cara, eu lembro da Copa de 2014, mas eu lembro mais da de 2010 que a de 2014. Era uma época que eu já tava acompanhando mais o futebol. É que meu time, o Palmeiras, sabe, já tava um caso meio complicado nessa época aí, porque quando o Palmeiras estoura de verdade, volta a ganhar título, essas coisas em 2015, mas eu lembro de... Já assisti um pouco em 2014. E... cara, era Neymar, né? 2014, Neymar. Todo mundo Neymar. E... tem o fatídico 7-1 em 2014, né? E esse é o jogo que eu mais lembro. Os outros eu mal lembro. Eu lembro muito do jogo das oitavas, que o Neymar se machuca, das quartas, né? A Colômbia contra a Colômbia. Eu lembro muito desse jogo. Eu lembro muito mais ou menos, né? Eu lembro muito do Neymar machucado. Eu lembro que tinha aquelas teorias da conspiração depois que saiu 7-1, que era o cara da Colômbia conversando com o Neymar. Agora que eu vou acertar você. A galera ficou loucona, caçando justificativa, falando que era armado, que não sei o que. Gente, não foi armado não, cara. Aí chegou no dia do 7-1, o Filipão fez a loucura de abandonar o meio de campo, tá ligado? Ele falou, não. O meio campo dos caras tinha Ozil, tinha o Miller, que o Miller é tipo um segundo atacante, mas vamos botar no meio campo. Cara, era um meio campo absurdo dos caras. O meio campo dos caras era bolado. Se pá, foi um dos melhores meio campo. Só fica atrás da Espanha, né? Que a Espanha não tem comparação. Em 2010 que eles ganhou da Holanda na final, né? Pô, Iniesta, Xavi, Busquets, Xabi Alonso. Cara, era um meio campo absurdo da Espanha em 2010. Mas a Alemanha de 2014 tinha um meio campo boladíssimo também, cara. E ele estava sem o Marco Reus, que machucou. Ou seja, eles tinham mais peça ainda. E o Felipão falou, mano... não, que pode fazer o que quiser nesse meio campo aí. E eu lembro muito que eu tava assistindo sozinho na sala o jogo.
Fim do primeiro tempo, 5-0. Eu inventei de comprar uma paçoquinha, alguma coisa assim. Passei do lado do senhor que morava na rua, assim. O velho já assim, ó. Velho derrotado. E eu, criança. Ah, dá pra virar, tio. Mentira. Não dava pra virar, cara. Aí, cara, eu lembro muito que era um clima muito estranho no 7-1. Esse microfone fica bem no meio da minha cara, né? Cara, era um clima muito estranho no 7-1, mano. Vocês não têm noção. Tipo, a rua tava deserta. Era jogo do Brasil e ninguém na rua. Tipo, todo mundo, quando tava assim, caseiro, todo mundo desolado. Caraca. E eu comprei a paçoca e o jogo continuou. Nem lembro de eu ter visto muito. Nem lembro se eu vi o gol do Oscar. Eu acho que chegou uma hora que a ficha cai, né? Mesmo você sendo criança burra. Aí teve isso aí, né? O 7-1. A final foi... A final eu nem assisti, né? Foi Alemanha e Argentina. Eu não assisti a final, não. Foda-se. Aí 2018 a eliminação do Brasil. Foi eliminado pela Bélgica. E eu assisti na minha avó, que eu ia lá de final de semana. E provavelmente eu já tava de férias, então eu ia na casa da minha avó. E eu, meu tio, minha avó assistindo. E, cara, é um sentimento muito triste da 2018, porque parecia muito que o Brasil ia conseguir empatar aquele jogo, cara. Quando entra o Renato Augusto e faz aquele gol, aí, tipo, todo mundo, vai dar, que o Brasil tava dominando, só que o Courtois tava pegando tudo, cara. Aí todo mundo ficou de cara, tipo, mano, o que esse cara tá fazendo? Que ele tá pegando tudo, cara? A gente ficou incrédulo com o Courtois catando até pensamento. Aí, tipo, foi uma das mais tristes, porque eu acreditava que ia dar pra virar, mas não deu. O Courtois não deixou. E, caraca, nessa eu fiquei triste de verdade, porque eu achei que a gente ia conseguir virar o jogo. Aqui é Brasil, que não sei o que, mano. Caraca. Aí pra mim, a pior de todos, que o 7-1 eu era muito criança, a da Holanda eu era... Nossa, eu não sabia nem falar direito. Só que 2022, que é a época que eu já tava, tipo... Eu sempre acompanhei futebol lá, acho que desde 2013, assim, que é muito bizarro, porque eu torço pro Palmeiras, em 2013 o Palmeiras tava na Série B, e foi, eu acho que a época que eu realmente comecei a acompanhar futebol. O Palmeiras, pelo menos, né? De resto, eu não acompanhava muito, nunca fui entender muito. Vou entender mais já um pouquinho mais pra frente. E eu vi o Palmeiras rebaixado. Eu comecei a ver que eu fiz meio que ao contrário, né? Eu vi o Palmeiras Ai, que horror. Eu vi o Palmeiras ferrado. Primeiro eu vi o Palmeiras ferrado, depois eu fui ver o Palmeiras se dar bem, né? Tanto que o título que eu mais lembro é a Copa do Brasil 2015. E eu lembro também da de 2012, que eu era pequenininho contra o Curitiba. Eu lembro que eu assisti eu e minha mãe, afinal, eu não podia gritar porque tinha gente dormindo em casa, eu não podia gritar, eu tive que comemorar baixinho. Aí chega 2022, tá? Eu acompanhando, Vini Júnior, o Tite tinha feito um ciclo completinho, bonitinho. Aí eu falava, cara, acho que vai dar, mano, acho que vai dar, porque o Brasil não perdia, tipo, em elenco, a gente não ficava pra trás de ninguém, mano. Tipo, peça ali, o Vini Júnior, acho que já tinha decidido a Champions, né? Aí tinha Neymar, nossa, Neymar que não sei o que, 100% Jesus. Aí era Marquinhos na zaga, Alisson, todo mundo, nossa, que vai dar. Aí Richarlison metendo gol na fase de grupo, aquele golaço dele de voleio, meio bicicleta. Todo mundo, meu Deus, não vai ganhar o Hexa, que o caralho. Que é sempre assim, né? Ninguém acredita. Aí quando fez um gol, todo mundo é Hexa, ferrou, segura o tigre, o tigrudo. E, cara... O jogo contra a Croácia acho que foi um dos dias mais... Não triste, tá ligado? Mas tipo, foi uma decepção tão grande, cara, que eu tava assistindo com a minha mãe, almoço do serviço e tal, aí tinha que ir, depois voltar pro serviço. Brasil... Cara... O que eu falo, mano? Brasil ganhando o gol do Neymar, eu comecei a gritar, Neymar! E loucão, nossa, minha mãe falando, para de gritar, menino, não sei o que, eu gritando, Neymar! Tomou o gol. Nos pênaltis a gente já sabia que ia ser eliminado, a gente sabia que não tinha chance nenhuma nos pênaltis, tanto que, né, a gente perdeu nos pênaltis, o Rodrigo perdeu um pênalti, a gente não falou do Rodrigo, a gente falou o porquê que o Neymar não bateu. Você vê como o Neymar é, tá ligado? Aí, tipo, lá vai eu voltar pro serviço com uma cara de bunda gigantesca, mano, tipo, um bicão desse tamanho, porque, cara, a pior coisa que se você ficar perdendo um jogo e realmente perder, é você tá ganhando um jogo e se lascar depois, cara. É a pior sensação, tá ligado? Tipo, mano... tem coisa que não dá pra explicar, tá ligado? O jogo tava na mão, 3 minutinhos, mano... E toda a Copa que tem, a gente fala, nossa, era a Copa mais fácil de todas, mas essa realmente dava pra
dava pra pegar, cara. A Argentina foi campeã e, cara, a Argentina não tem um time. O time da Argentina não é o fodão. Tem o Messi que é o fodão. Agora o resto do time eles falam, vamos jogar com o Messi. Valeu, dava pra gente ganhar, cara. Dava pra ganhar, cara. E 2010 o povo fala, a gente tinha chance real de ganhar. Mano, a gente não ia ganhar da Espanha, cara. A gente não ia ganhar da Espanha, cara. A gente não ia ganhar da Espanha do Iniesta, porra. Aquela Espanha jogava muita bola e ganhava tudo de 1-0. A gente não ia ganhar da Espanha. Não sei que a gente criou esse mito na cabeça. 2014 piorou. Eu falei do time de 2010, mas de 2014 nosso ataque era Hulk, Neymar e Fred, porra. Se a gente ganhasse a Copa com esse ataque aí, cara, não botava 6 estrelas, botava 10, porque... Em 2018 a gente já tava... 2018 acho que já tava melhor. Agora, o time de 2022 realmente enganava. Pô, podia ter ganhado, cara. 2022 dava pra ganhar de verdade. E de 2018 e 2022 eram os que dava. Agora chegamos em 2026. Nesse aí não dava pra ganhar, gente. Mano, nesse aí era tragédia anunciada desde a convocação. E, tipo, a gente sabia, antes de começar no jogo do Marrocos, a gente tava desesperado, falando, mano, não vai dar pra ganhar essa Copa, a gente tá ferrado. Escócia e Haiti pra enganar, enganou, né, pá? A gente começou a se empolgar, Vini Júnior jogando muita bola, porque o Vini Júnior, antes da Copa, era uma tristeza em qualquer jogo. De 40 jogos na seleção, 38 ele fez jogos tenebrosos, tá ligado? Só que na Copa, do nada, ele decidiu começar a jogar. Só que não adianta você ser decisivo na fase de grupo, né? Ser um leão do caramba na fase de grupo. Porque na fase de grupo a gente pode ter a seleção tão horrível que pode ter, mas a gente passa da fase de grupo. Aí, né, jogo do Japão, aquela emoção toda, eu sempre falei, a única coisa que me agarrafa nessa seleção é o Ancelotti, ele gosta de fazer sofrer. Se a gente se classificar, vai ser sofrido. Não vai ter jogo fácil, não. Eu falava isso pra todo mundo. Só que, mano, a gente vai nutrindo, né? A gente vai nutrindo aquilo, tipo, dá pra ganhar. E, cara, não dá pra... Caraca, é fácil falar agora que acabou de ser eliminado, mas, mano, as nossas laterais, tenebrosa nossas lateral, cara. A gente pegou os caras do Flamengo, pegou o Wesley, que era uma boa opção, só que o Wesley machucou. A gente tinha um Militão, que ia ser improvisado, mas pelo menos quebrava um galho bom. Militão, bom jogador. Só que, tipo, cara, machucou o Militão também. Mano, a gente perdeu o Wesley e o Militão. A gente teve que usar o Danilo do Flamengo, que de começo tava indo bem, tava calando nossa boca, o vovozão, pá, mas só que aí chegou na hora do vamos ver, o vovozão não aguentou não, cara. E na outra a gente teve o Douglas Santos, né, que é bom jogador, mas, né, foi bem, tá, tipo, vendo agora, ele não fez uma Copa ruim, o Douglas Santos foi muito bem, o problema foi o resto, né, mano. O Douglas Santos chegou do nada, o Ancelotti tirou esse cara do rabo jogando na Rússia. O meio campo, o Ancelotti convocou totalmente errado o meio campo, ele não queria ter meio campo. Ele ia fazer o meio campo só com o Casemiro e com o Bruno Guimarães, só que foi passando o tempo e deu pra ver que não ia dar certo, aí ele se arrependeu, tanto que ele trouxe o Ederson quando cortou o Wesley pra compor esse meio campo, cara, ele não convocou quase ninguém pra meio campo, ele convocou um meia atacante de origem que era o Paquetá, ele não convocou o Andrés, ele não convocou, sei lá, qualquer outro, Matheus Pereira, eu não consigo dizer, mas cara... Aí tinha o Matheus Cunha, que foi como o camisa 9, só que aí também era um meia de avançado, só que quem faz muito, no final não faz nada, né? Quem é muita coisa, no final não faz muita coisa, né? Fez 3 gols pra enganar, mas né? Tipo, ele não queria povoar o meio campo. E, gente, em 2026, mano, futebol é meio campo, futebol é controle de jogo. Olha aí, a Noruega acabou com a gente, a Noruega acabou o jogo com 500 passes, a gente não tinha nem 300. E tipo, mano, era tragédia anunciada. Eu me enganei um pouquinho. A verdade é essa. Eu vi uns gols lá no Haiti, eu falei, até que dá, vamos vir, mas não deu, cara. Tudo errado. Um monte de lesão. A gente perdeu o Estevão, perdeu o Rodrigo. Caraca, mano, que triste. Agora virou um papo muito mais técnico, né? No começo do vídeo parecia só eu chorando por causa das outras eliminações do Brasil, e no final virou técnico. Quem não entende de futebol tá boiando. A gente convocou errado, eu pedia muito o Neymar, mas o Neymar não conseguiu fazer muita coisa, também não dá pra botar na conta dele. Foi todo estourado aí, uma confusão da pega, que o Santos falou que tava bom, não tava bom. Só que o Neymar ali, cara,
A gente levou o Igor Thiago, que enganou a gente. Eu falava, tem que botar o Igor Thiago, ele é um 9 grandão, vai cabecear, não cabeceou nada. Teve um jogo contra o Egito que ele tentou cabecear, errou. Meu Deus, e o Ancelotti até tentou. Tô tentando ajeitar o cabelo aqui. E, cara, eu acho até que devia... Eu sempre escolhembei o João Pedro por ele não jogar nada na seleção, não fazer um golzinho pela seleção. Só que, mano, eu fiquei com saudade do João Pedro, cara. E, caraca... Ryan, só que o Ryan é muito novo. O Endrick também, cara, a galera botou tanta expectativa no Endrick que, tipo... Caraca, mano, foi tudo errado, mano. Isso dava pra ver que ia dar tudo errado, a gente sabia. Só que a gente botou fé, brasileiro. Agora o meu medo. Brasilzão eliminado, né, pá. Será que na próxima Copa 2030 a galera vai pintar a rua? O patrão vai liberar mais cedo pra assistir o jogo? Será, mano? Eu não sei, cara. Tem rumo o Brasil em Copa do Mundo? Cara, eu não sei. Tem que fazer uma reformulação, ó. Danilo, o Alisson também já foi, já deu. Vamos reformular tudo. Então tudo, né? Chamar uma galera, tá ligado? Tipo, diferente. Chama o Murilo do Nottingham Forest, que tá sempre jogado de escanteio. Vamos chamar a galera jovem. Chama o Andrei Santos do Chelsea, que é volante. Deixa o João Pedro agora na coisa, Endrick, Ryan, esses caras que vai comandar. Vai ter o Vini Júnior lá, porque ele não vai tirar o Vini Júnior, né? Casemiro já deu, tchau. Você tá indo pra jogar nos Estados Unidos. Esse Ederson que foi convocado aí, provavelmente tá indo pro Manchester United. Eu gosto de ver jogador que vai num bom nível, né? Que tá num time de grande nível, né? Então, não tem muito o que fazer, mano. Goleiro, chama... Vamos começar a inovar nos goleiros aí. No Brasil tem o Carlos Miguel e o Hugo Souza, mano. Vamos tentar esses caras, tá ligado? Na lateral não tem muito o que fazer. É ruim a nossa lateral. A não ser que um time solte um lateral. Tem o Wesley, né? Tomara que esteja saudável aí sempre, porque é complicado. Na lateral esquerda eu não sei quem vai, cara. Tô triste, cara. O final do vídeo ficou triste, ficou muito técnico, né? Eu vou ter que cortar os bagulhos desse vídeo, mas, mano... Pra acompanhar a Copa agora. A Copa tava tão gostosa. A Copa é gostosa quando o Brasil tá, né? Mano, mudei até o tom do canal, cara. É que eu fiquei muito triste, mano. Fiquei muito conformado. Ó, o pai tá bonitão, hein? O pai é queixudo, hein? Podia ter levado o Pedro, né? Se fosse pra levar o Igor Thiago, que não fez nada. Então deixa aí, mano. Você esperava alguma coisa do Brasil? Eu não. Só que aí no final eu esperei, né? Nossa, e que papelaço, né? O Neymar começou a brigar com os caras, provocou o goleiro. Gente, a gente tá sendo eliminado. Você quer provocar o goleiro que catou tudo. Ai, meu pai amado. Noruega, mano. Cada Copa a gente vai descendo, tá ligado? Tipo, numa foi eliminado pela Holanda, que é Holanda, né? Tá bom. Aí na outra já é eliminada com 7-1 no Toba. Aí foi descendo o nível Bélgica, Croácia, mano. E agora a Noruega, cara. Eu olhei pro meu parceiro e falei, mano, nós foi eliminado pela Noruega. Ele é. Jesus. Esse microfone, eu podia ter iluminado meu rosto bem melhor, né? Ele ia ficar bem mais bonito. O jogo, o filme, o bagulho inteiro. Ó como é que eu sem óculos. É por isso que vocês não vê eu gravar sem óculos, tropa. Mano, comenta aí como é que foi pra vocês a eliminação. Pra mim foi o Oda Borogodó. Ai, meu pai, eu tô todo amassado, gente. Olha isso. Caraca, mano. Tem que parar de acompanhar futebol, mano. Tem que fazer outra coisa da vida. O bagulho é focar nos vídeos mesmo, que o futebol vai acabar me matando, bicho. Então é isso. Deixa o like. Beijo na boca.